Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e recentemente eu fiz um vídeo sobre como fazer militância monárquica e eu já tenho algum tempo que eu gostaria de abordar esse tema, mas eu achei que faltava algumas bases até constituir, vamos dizer assim, um espaço interessante para debater ele com vocês, que é também relacionado sobre a restauração monárquica e sobre militância, que eu acho que é um ponto que a gente fica tão preso a aspectos técnicos, como esse vídeo que eu falei sobre como fazer uma militância pró-monárquica, né? Então, pensando assim, como que a gente vai panfletar, que livro a gente escreve, como que a gente divulga, página, live, essas coisas mais práticas, e não reflete tanto sobre uma base, vamos dizer assim, teórica, não necessariamente intelectual, sobre monarquia tão avançada, mas sobre aspectos sociológicos, de como atuar em si, porque eu vejo várias pessoas de fora, não falando de monarquistas, mas quando a gente apresenta a ideia, que eles falam principalmente que, putz, mas passou tanto tempo, o espírito já é outro, as pessoas são outras, é possível de fato fazer uma restauração, porque tantas coisas mudaram. E esse argumento, para muitos, parece ser bastante fútil quando estão muito convictos a respeito da defesa da restauração, mas eu acho que ele tem um fundo bastante interessante, uma validade bastante importante, e que também foi uma crítica que o pessoal do MBL fez, que eu fiz uma resposta aqui no canal também, que eles falaram que o país precisa ter tradição para, vamos assim, dar respaldo a uma monarquia, né? E eu respondi ponto a ponto a argumentação deles, mas que também tem um certo fundo de, vamos assim, verdade, não no sentido de tradição, vamos assim, histórica, como eu respondi naquele vídeo, mas tradição no sentido da população fazer a manutenção dessas tradições, e não só lá no início ter tido essa influência, no sentido de manter o espírito monárquico vivo de geração em geração, e isso de fato nós perdemos com a República. E se nós falamos de defender a restauração monárquica, nós precisamos pensar em alguns pontos, e eu acho interessante fazer aqui algumas ressalvas de Emile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, e eu vejo que no movimento como um todo a gente deixa bastante essa questão de como interagir com as massas, indo já para teses e teorias sociológicas bem de lado, e ele coloca alguns fatos importantes que eu acho que são essenciais para a gente fazer essa análise aqui, que basicamente Emile Durkheim ele veio num momento onde a sociologia ainda estava engatinhando, quando ela era praticamente inexistente com os seus mecanismos que nós conhecemos hoje. Então ele tentava se espelhar no modo de funcionamento das ciências exatas. Então é nesse contexto que ele cria os fatos sociais, né? Que para ele, como as ciências exatas elas tinham leis naturais que regiam o universo, automaticamente as ciências humanas, as ciências sociais também teriam algo semelhante. A grande diferença é que essas leis naturais que regem o universo, quando a gente olha em princípios sociológicos, elas variam bastante de sociedade para sociedade, porque fatos sociais são aquilo que a sociedade compreende como seus valores, sejam conscientes ou inconscientes. Então, por exemplo, um exemplo aí de fato social é que não importa quanto você tente remar contra ele, você nunca vai conseguir superá-lo, porque o indivíduo, ele, vamos dizer assim, inferior ao coletivo. Nas palavras de Emile Durkheim, o coletivo é preponderante ao indivíduo. Por que ele faz isso? Vamos pegar aí um fato social, por exemplo, que a gente tem, que é errado andar pelado pela rua. Então a gente tem uma resposta imediata de retaliação das pessoas ao redor se você comete esse ato. Você vai ficar mal falado, alguém pode partir para cima de você. Enfim, existem diversas ações orgânicas que vão surgir para retaliar essa sua ação que você teve, da mesma forma que um fato social pode tomar rigor institucional, né? Então a gente tem a lei de atentado ao pudor, é proibido você andar pelado na rua, entendeu? Então isso são fatos sociais, não importa o quanto você, quanto indivíduo, tente lutar contra ele, a sociedade sempre vai exercer uma força maior que vai limitar
e modelar suas ações, né? Então você precisa agir de acordo com os fatos sociais porque eles são inquestionáveis. E também ele tem um conceito interessante que isso aqui são só considerações básicas para chegar no ponto onde eu quero chegar, que é o podem existir momentos específicos em que a sociedade ela está, vamos dizer assim, doente socialmente, onde as pessoas começam a achar normal a quebra desses esses fatos sociais sem haver uma retaliação. Um exemplo disso, por exemplo, é guerra. A gente acha errado matar, mas numa guerra em específico a gente meio que consente com esse ato por questões externas, mas essa questão ela é algo momentâneo. Por um determinado tempo, por uma determinada justificativa, a sociedade vai aceitar isso. Passando esse momento, a gente vai corrigir e volta ao fato social comum. Quando a gente tem uma fixação, vamos dizer assim, durante grande tempo de algo que é errado, mas a gente está consentindo, é o chamado estado de anomia, né? Então a gente passa, é o que Durkheim coloca como uma sociedade doente. Então quando a gente começa a ir, por exemplo, contra as tradições, como o Brasil ocorre com o Brasil desde a proclamação da República, indo contra os nossos fatos sociais, ou seja, delinquindo contra a moral, o pudor e tudo aquilo que constitui nosso povo, nós estamos vivendo num constante momento de anomia. Então esse fator é importante porque ele explica como as mudanças podem ocorrer, como uma sociedade adoece, só que existem correções para o estado de anomia. Outro fator interessante de Durkheim é que ele aponta que conforme a sociedade, ele não usa essas palavras, mas para tentar exemplificar melhor para vocês, uma sociedade liberal, uma sociedade moderna avança, nós vemos um contraste muito grande daquele período, vamos dizer assim, um pouco mais primitivo, onde os traços de características identitárias se formaram para um povo. O que é um povo? É um determinado grupo de pessoas que vive num determinado local, que tem valores em comum, crença religiosa, moral, código de ética, vestimenta, costumes, enfim, todos esses valores que se conglomeram dá uma identidade para um povo, são as nossas tradições. Só que o que acontece, esse momento é formado em momentos, quase que memoriais, né? Um momento bem primitivo, vamos colocar assim, da nossa sociedade, onde esses valores se formam. A gente seleciona uma fé, a gente vai montando nossa moral, nossos costumes, etc. Então é ali que nasce a nossa identidade. Aquilo ali, esses valores são os fatos sociais que regem a nossa sociedade. Tendo isso em vista, as sociedades, por que essas coisas acabam se formando de forma convergente para todos os indivíduos da sociedade? Porque naquele período, como eu disse, entre aspas, primitivo da sociedade, a gente tinha condições de vida muito semelhantes. Então a gente vivia em ambientes muito semelhantes, em condições sociais parecidas, pelo menos. A gente tinha vários fatores externos que nos igualavam e que permitiu que todos nutrissem esses mesmos valores, e a gente acaba replicando eles de geração em geração através da educação, seja educação institucional, escola, educação familiar, enfim, várias coisas podem ser consideradas educação, tudo aquilo que serve para a gente absorver os valores das gerações passadas. O que acontece é que com a sociedade moderna, a sociedade vamos dizer assim, mais liberal, não no sentido econômico, pelo amor de Deus, acontece que a gente foi adotando medidas que visavam corroer as nossas tradições. Então a gente tem, por exemplo, a escola não vai mais ensinar valores que são fundantes da nossa sociedade. Então corta ensino religioso, corta ensino tradicional, corta isso e vai ser puramente tecnicista e com ideias do mundo contemporâneo. Então a escola perdeu a sua função educacional primordial, que é fixar os valores de um povo. Então esse já é um fator bastante preocupante, porque na visão de diversos autores, educadores, sociológicos, a educação tem como função primordial fixar esses valores que caracterizam um povo, além do ensino técnico e vamos dizer assim, crítico, né? Mas além disso também, conforme nós temos a sociedade atual, o fenômeno de especialização e de classes traz vários problemas para a ideia de uma nacionalidade.
Então, por exemplo, uma pessoa que pertence a uma classe social X vai ter uma vivência completamente diferente que tem numa classe social Y. Da mesma forma que o seu, vamos dizer assim, a sua graduação profissional também vai te levar para caminhos completamente opostos de outras pessoas. A vivência de uma faxineira vai ser completamente de uma pessoa que está se formando para ser médico, engenheiro, advogado. Então chega um ponto em que a sociedade se especializa tanto que basicamente não vão haver mais pontos de convergência entre duas pessoas de uma mesma sociedade. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que o Estado moderno, a sociedade moderna, ela tem esse laicismo de Estado e tudo mais, que chega um ponto em que nacionalidade é basicamente você estar só dentro de um território, não tem mais um escopo por trás disso, que é o que dá alma a uma nação, né? Que são os valores do seu povo. E esse é um problema principal porque a gente entrou num estado de anomia muito profundo, onde as pessoas não conhecem mais os pontos que formam a sua nacionalidade. Então, quando a gente olha por esse aspecto numa militância monárquica, o que é a monarquia? É um conjunto de tradições que um povo mantém e traz firmeza para preservá-los e vivenciá-los. Então, quando a gente começa a ver o Estado moderno hoje, como a gente faz para pegar esses valores? Porque nós quase não temos mais eles de maneira palpável e nós vamos precisar inseri-los para depois inserir a monarquia, porque a base de qualquer monarquia é a vivência, o que traz legitimidade ao monarca é justamente a vivência de um governo legítimo desse monarca. Mas de toda forma, o ponto que eu quero chegar aqui temos essa sociedade completamente diferente, as pessoas não compartilham mais valores profundos de identidade, basicamente essa visão materialista que as correntes modernistas, principalmente pós-renascentismo, trouxe para o Ocidente, acabou, a gente virou basicamente sociedades em corpos ocos, a gente não tem mais alma, a gente não tem mais identidade. Então você pode ver na Europa cada vez mais a destruição de suas heranças culturais, tradicionais, etc. E aqui no Brasil não é muito diferente, com um agravante que nós já nascemos numa era onde o renascentismo já se espalhava pelo mundo, né? Então é muito complicado a gente pensar como a gente vai propor uma restauração da monarquia em uma sociedade que está essencialmente doente, segundo as bases teóricas do próprio Émile Durkheim. E aí que a gente conhece o fenômeno de retribalização. Então, como eu disse, ele dá exemplos, por exemplo, de tribos indígenas ou em estado muito primitivo, que basicamente a sua identidade se forma ali com caçadores-coletores, as pessoas cultuavam ali na tribo um mesmo Deus, tinham valores específicos, funções muito semelhantes, basicamente idênticas entre si. As diferenças entre sexos eram muito, quando você está nesse estágio civilizacional, tem um peso muito grande, né? Então é ali que se forma, como eu falei anteriormente. O que acontece é que esse fenômeno de retribalização, ele se encontra hoje na sociedade em ambientes específicos, onde você consegue recriar essas condições primitivas, vamos colocar assim. E quando eu falo primitiva, eu não falo de maneira alguma de forma pejorativa, tá? Só para que fique claro. Então, por exemplo, um exemplo muito usado por professores é a questão do futebol, torcidas organizadas. Ali você tem pessoas que concordam com um código de vestimenta, um código ideológico, vamos dizer assim, todos vão com o mesmo objetivo, com os mesmos valores, com a mesma convicção, e eles se sentem integrados a uma comunidade, vamos dizer assim, todos ali são torcedores do time tal, então eles compartilham uma série de valores ali, objetivos, e também se sentem pertencentes àquele grupo. Ou seja, é um fenômeno de retribalização, porque a gente pega essas características básicas, alterando o valor atribuído a elas, né, em um ambiente reservado, ou seja, dentro ali do estádio, naquela ocasião específica, eles conseguem reavivar todo esse sentimento de identidade e pertencimento. O que acontece é que a maior parte das pessoas veem esse fenômeno e usam este exemplo para ser não tão polêmicas. Mas se a gente volta para os principais movimentos
nacionalistas que nós tivemos aí no século XVIII, XIX, o despertar no século XX de maneira gigantesca, tendo diversas diferenciação dentro de cada nação, a gente vê que eles chegaram ao poder com esse sentimento de retribalização da sociedade. Ou seja, eles construíram um código de vestimenta, saudações, hinos, um sentimento de pertencimento muito forte nessa questão da identidade. Então, por exemplo, a gente pega os movimentos nacionalistas do século XX, eles trabalhavam muito com restaurar uma nação que foi grandiosa no passado, trazer a vivência de diversos valores, ter orgulho do seu país, etc. E, enfim, eu não estou discutindo o mérito de que grupo foi bom, que grupo foi ruim, nem fazendo qualquer juízo de valor nesse sentido. Eu estou falando que a estratégia utilizada é funcional e consegue reviver fenômenos. Aquele experimento que eu acabei de citar do estádio de futebol de retribalização, só que em teor político. Então, teoricamente, você não fica tão restrito assim a um ambiente específico. Você realmente consegue instaurar uma paixão no corpo de uma pessoa utilizando ferramentas de dominação ideológica, política, no sentido mais de Max Weber, na questão de exercer influência, né, sobre um grupo de pessoas, etc. E eu acredito que essa seja a estratégia necessária que o movimento tenha que tomar. A gente tem que criar um fenômeno de retribalização, um fenômeno de um local específico onde a gente consiga reviver hinos, saudações, códigos de vestimenta. Não necessariamente reviver, mas também às vezes é necessário criar, instaurar coisas, apresentar um novo código para que também você consiga resgatar alguns do passado. Então acaba se tornando algo mais misto também. E isso é importante para você criar um sentimento de pertencimento nas pessoas que militam pelaquela causa. E aí você tem um predomínio ideológico, até ideológico, político e também emocional, envolvendo a atuação dessas pessoas que estarão militando pela causa monárquica. Então a gente tem aqui no Brasil muito conhecida a ação integralista brasileira, né? Então eles tinham as fardinhas vermelhas deles lá, tinha a saudação deles, o Anauê, tinham os hinos da ação integralista, tinha um código visual assim na mídia deles. Então a gente tinha uma propaganda panfletária muito forte, etc. E existia um trabalho de comunidade interno nas organizações do movimento integralista muito forte, de você engajar as pessoas ali dentro, um espírito de restauração nacional, etc. Só que o que acontece? O movimento pré-integralista, que muitos até fazem algumas comparações, era a ação imperial patrianovista. E ela também chegou a trabalhar antes mesmo, então ele foi um movimento de vanguarda, valores nesse sentido. E novamente eu quero deixar aqui claro, eu não estou falando sobre as ideias em si, eu estou falando de ferramentas, técnicas políticas, e eu estou usando esses exemplos aqui para que fique mais ilustrado, mas a esquerda também já usou isso ao longo da história. O stalinismo fez uma puta campanha em seu país, utilizando esse fenômeno de retribalização também. Então eu não estou falando aqui o escopo das ideias, estou falando, não, vamos ser integralistas, vamos defender, sei lá, fascismo ou qualquer coisa assim. Estou falando que existem ferramentas que a gente pode utilizar, só que trocar os valores e colocar os nossos, incutir os nossos valores, utilizando essas ferramentas para propagar os nossos valores e não necessariamente os exemplos que eu estou citando, ok? Só para que não haja qualquer tipo de confusão no entendimento desse vídeo aqui. Eu gosto de frisar isso bastante, que sempre tem um pessoal que gosta de deduzir o que você está dizendo em vez de propriamente escutar. Mas de toda forma a gente tem, por exemplo, a ação imperial patrianovista. Eles tinham a saudação Glória, né, em referência à Glória à Santíssima Trindade, que era basicamente você estender o braço e colocar os seus dedos assim. Mas enfim, eu acho que é importante a gente trabalhar bastante uma identidade visual forte para o movimento, recriar saudações, quem sabe para os grupos mais organizados, as vestimentas em si. Eu gosto muito da ação orleanista, onde a gente tem uma forte fixação do símbolo da ação orleanista, uma identidade visual já bem formada. Se você for ver os posts da ação orleanista, eles têm
uma identidade visual forte, você bate o olho e reconhece que é ação. Nós precisamos criar hinos, a gente precisa criar ambientes, e isso cabe aos núcleos municipais, onde a gente passe a vivenciar todos esses símbolos que a gente vai produzir e fixar, e também resgatar alguns do próprio Império, né? A gente tem uma bastante simbologia imperial. Enfim, isso vai ser determinante para a gente conseguir engajar uma militância especificamente pró-monarquia, porque o que a gente vê hoje é que existem diversas pessoas que são monarquistas na ideia de Estado, mas aí se vende, se contrabandeia para questões políticas, porque na questão política ele sente uma vivência maior, ele quer militar por fulano em X, porque ali ele vê tem até um certo apego emocional. A gente precisa capturar esse sentimento de pertencimento e paixão pela militância em que muitos monarquistas estão incutindo em governos e politicagens, e fazer ele vivenciar toda essa convicção que ele tem através do mecanismo de retribalização envolvendo a causa monárquica. Isso aqui eu acho que é o escopo que está por trás, que tem que estar por trás daquele vídeo que eu falei sobre como fazer militância pró-monárquica. Porque não adianta a gente atuar, vamos dizer assim, essas questões de militância que eu abordei no outro vídeo são quase que como uma casca, são basicamente o nosso corpo, mas todo corpo precisa de uma alma, e é isso que eu estou dizendo. O que vai caracterizar um movimento é justamente esse conjunto de valores, de símbolos, essa sensação de pertencimento que a gente precisa criar para fortalecer uma militância real. Não tem como a gente ter um movimento forte, que cresça e que consiga alcançar notoriedade nacional sem essa firmeza, essa consistência, porque senão ele só vai se quebrar e quando vai se repartir e não vai conseguir chegar a nenhum objetivo muito sólido. E eu acho que esse que é o ponto principal que eu gostaria de chegar nesse vídeo aqui. No futuro eu gostaria também de falar sobre as formas que nós temos de restauração, sobre os perigos do plebiscito e tudo mais, mas de toda forma isso é tema para outro vídeo que pode acabar complementando esse aqui também. Bom, era isso que eu tinha para falar. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários. Se quiserem complementar essas ideias aqui também, aceitarei de bom grado. Eu acho muito bom estimular esse debate aqui. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.